Muito prazer, meu nome é Gabriel, criador do Clube Pentagon. Nós chamamos Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo estou sentado aqui porque a gente vai discutir se vale a pena ou não você treinar quando está dolorido. Isso é algo que costuma aparecer aí na mente de todo mundo, tá? Eu mesmo postei recentemente um vídeo no Instagram, cujo link está sempre aqui embaixo, falando que eu tentei um recorde pessoal. Na verdade, eu consegui um recorde pessoal, mas eu estava extremamente dolorido e acabou que a forma não ficou tão interessante assim. E aí o pessoal, obviamente, vendo esse comentário, perguntou: vale a pena você treinar quando está dolorido? Porque a gente vê muita gente comentando que não vale a pena, você tem que esperar a dor do dia seguinte ir embora, né, os DOMS, que é o Delay on Muscle Soreness, e quando você está totalmente recuperado, você pegar e treinar novamente. Acontece que, como sempre, eu colocaria um pouquinho de dúvida nessa resposta, tá? Eu vou dizer que não é sempre assim, nem sempre funciona da mesma forma, tá? Existem tipos de estar dolorido, existem graus e existem tipos de treinamento, tá? Agora, é bom a gente deixar isso bem claro. Em primeiro lugar, você tem que estar dolorido? Eu acho que essa é uma pergunta que aparece. Você precisa estar dolorido? Não. Eu acho que está bem claro que a gente já sabe hoje em dia que você não precisa estar dolorido para ter ganho de hipertrofia e força, mas invariavelmente acontece. Eu tenho até outros vídeos aqui no canal onde eu falo assim, quando que é interessante você estar dolorido? Eu basicamente uso isso para saber se eu treinei o meu ponto fraco de uma maneira pesada o suficiente. Porque o meu ponto forte eu não quero que ele seja dolorido nunca. Eu não quero nunca que o meu quadríceps esteja dolorido, o meu peito. Mas o meu ponto fraco, eu uso essa estratégia para saber se eu treinei ele o suficiente. Então, meu tríceps, meu posterior de coxa, isso é o tipo de grupo muscular que eu quero que esteja dolorido, tá? Porque eu quero que ele sempre esteja trabalhando a mais para conseguir recuperar a mais e em algum momento, né, é sempre o ideal ele passar o ponto forte e a gente tem que reestruturar o treinamento a partir daí. Mas não é necessário. Agora, acontece. E principalmente quando você treina muito pesado, aquele dia seguinte. Não é interessante você treinar 2 dias consequentes com a mesma intensidade. Essa é a palavra-chave. Com o mesmo volume, eu diria. A mesma sessão, você repetir no dia seguinte, você vai ter respostas muito piores, você vai aumentar muito a sua chance de lesão. Quando você tem estímulos extremos, né, que são chamados na ciência e prática do treinamento de força, a recomendação geral do Vladimir Zatsiorsky é que você treine com 48 horas de distância, tá? Então, esse é um princípio e uma resposta clara que eu posso dar para você. Se você tem um treinamento extremo e você está dolorido e foi, por exemplo, ontem, não faça outro treinamento extremo porque sua chance de lesão aumenta muito. Então, tem que ter no mínimo 48 horas para você garantir uma recuperação interessante. Isso falando de pessoas que já têm uma determinada experiência de treinamento e que tem um organismo natural. Então, acho que para deixar isso bem claro. Agora, e quando você não está falando de treinamento extremo, tá? Quando você está falando de outros tipos de estímulo, outros tipos de força, aí que tem uma área, vamos dizer assim, cinza, que às vezes vale a pena você treinar. Porque a gente sabe que, principalmente quando você está com aquela dor do dia seguinte, que é uma inflamação, é uma resposta do seu organismo, embora a gente não saiba bater o martelo e falar, olha, é exatamente isso que acontece, é assim que recupera, a gente tem uma noção de que essa inflamação ela vem dos nossos tecidos macios, ela não vem de fato do músculo. O tecido macio e o tendão tem algumas fibras que correm dentro do próprio músculo que vão inflamar e vão causar aquele dolorido. E se você está falando de inflamação, para você ter uma resposta, você precisa de sangue, você precisa de circulação sanguínea. Então, se você tiver alguma espécie de treinamento que aumente a circulação sanguínea, pode ser interessante. Eu não conheço nenhum estudo, nunca vi nenhum artigo científico falando sobre isso. Se você conhece, eu peço para você deixar aqui embaixo na descrição, mas a gente tem essa experiência aí na prática que se você está muito dolorido e você fizer um treino que é bem levinho, que é só de movimentação, vamos dizer assim, é só de moção, às vezes com uma resistência elástica, e você trabalhar só com aquilo ali, sei lá, 100 repetições pode ajudar na recuperação. Não sei se de fato na recuperação, mas quando você está dolorido, eu já experimentei e digo que com certeza ajuda. Se eu estou com tríceps muito dolorido, passa lá um elástico na porta e faz 4 séries de 25 com uma tensão levinha, só para de fato mover o braço, dar um leve pump. Eu sinto, como eu falei, a experiência é pessoal, que o quanto ele está dolorido diminui bastante, tá? Agora, no meu caso, eu estava falando de um treino extremo, né? Que foi aquele exemplo que eu mencionei no início do vídeo. O que eu percebi a partir da minha experiência, e agora eu não vou poder citar nenhum treinador de força, porque eu não lembro de ter visto eles falando sobre isso, então leve como quiser, mas a minha experiência eu vi que se eu espero 48 horas e eu ainda estou dolorido, um bom aquecimento me permite treinar naquele dia. É o ideal? Eu não sei, mas a questão é a seguinte, eu quero que o meu corpo se acostume a recuperar entre um espaço de 48 horas de treinamento extremo. Eu não sou um atleta elite também, né? E então esses números não sei se ele encaixaria 100% no meu caso, ou no caso das pessoas que estão assistindo. Então eu quero que o meu corpo acostume com esse tipo de estímulo. Eu quero que ele saiba que, ó, eu vou fazer um exercício extremo hoje de perna, daqui a 48 horas eu vou fazer um exercício extremo de peito e daqui a 48 horas de novo vou fazer outra coisa de perna, tá? Eu acho que é interessante o seu treinamento
é uma via de mão dupla, ele tem que levar em consideração a sua individualidade biológica, mas você também tem que pensar que você tem que fazer o seu corpo adaptar ao treinamento, senão você nunca vai ter resposta, nunca vai ter ganho. Esses dias estava tendo uma discussão aí na internet, o pessoal falando que se você fazer condicionamento depois do treino de força, a sua recuperação vai ficar prejudicada, mas pode ser esse o seu objetivo. Se você nunca prejudicar a sua recuperação, você nunca vai ter ganhos de condicionamento, ganhos de resistência cardiovascular. Então muitas vezes é isso que você quer. No meu caso, eu fiz um treinamento na sexta-feira, né, falando no post. Fiz um treinamento na sexta-feira. Treinei de novo no sábado, que foi um treino de superiores. Domingo eu recuperei. Na segunda, já faz 2 dias que eu treinei. Eu vou fazer outro treino extremo, preocupando ou não. Agora, quais os cuidados que eu teria? Aí vem o pulo do gato. Você tem que ter um cuidado de aquecer muito bem. Por quê? Porque provavelmente você vai entrar na academia, vai chegar lá para treinar e você vai ter até uma mobilidade reduzida, né? Se você tá com o posterior de coxa dolorido, você vai tentar encostar no chão, você vai ter muita dificuldade. Então, seu aquecimento tem que ser bem interessante para já colocar um sangue naquele músculo, já trabalhar aquele movimento, para você ganhar novamente a sua flexibilidade, a sua mobilidade normal, né, de cotidiano, e aí sim você preocupar o que você vai fazer no dia. Eu também evitaria realizar o mesmo movimento, porque se eu faço um agachamento, o agachamento me deixa dolorido, eu ainda estou dolorido, vou realizar outro agachamento, não vai dar certo, porque você vai usar os mesmos grupos musculares e esses giros da mesma forma. Então eu faria um exercício completamente diferente. Aí você provavelmente não vai ter tanto impacto assim. E se você for muito espertão, você vai programar um exercício que utiliza menos ou não utiliza o grupo muscular que está dolorido. Então, por exemplo, se a perna está doendo, eu vou fazer supino, aí eu nem me importo tanto assim, a não ser que seja lombar. Aí eu faria um supino onde eu tenho um arco menor. Mas, se eu estou com a perna dolorida e tem que fazer exercício de perna, eu vou arrumar alguma coisa que, por exemplo, foque costas, sei lá, um rack pull, né? Um terra no bloco, porque ele vai diminuir a perna e vai usar mais costas. E aí você vai planejando em volta do dolorido. Por quê? Porque no meu caso eu ainda quero que o meu corpo recupere entre 48 e 48 horas, por mais que agora, nessa semana ou na semana que vem, eu tenho um pequeno prejuízozinho, a longo prazo isso vai me ajudar, porque eu vou estar treinando para esse objetivo. Por mais que a recuperação esteja afetada nesse momento o meu objetivo afetar a minha recuperação, entendeu? E aí eu acho que vale a pena. Então você tem que levar em consideração tudo isso. Não estou dando nenhuma recomendação, estou simplesmente falando da minha experiência própria e o que eu já li no que diz respeito a esse assunto. Então, se você também tem mais leituras e quiser falar a sua experiência, já manda aí nos comentários. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje. Eu espero que tenha dado para cobrir esse assunto. Pelo menos eu falei com vocês da minha experiência e esclareci aquele post que eu fiz no Instagram. Agora, se você quer mais conteúdo, não deixe de dar uma olhada no site aqui embaixo, Pentagon Strength, e também dá uma olhada no meu Instagram, Gabriel Martins Fichas. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, manda um comentário aqui embaixo com dúvidas ou relatando a sua experiência também, porque eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.